Este daqui vai ser o terceiro vídeo, porque eu estou fazendo assim uma espécie de minissérie para contar a respeito do que foi o governo militar aqui no nosso país. Eu já fiz 2 vídeos abordando esse assunto sobre o período militar aqui. Aquele período entre 64 e 1984. O primeiro eu expliquei que, diferente do que essa esquerda, do que esses vagabundos por aí, essa mídia podre vem pregando há décadas e décadas, dizendo que houve golpe, eu expliquei direitinho que não houve golpe algum. Aí eu fiz o segundo vídeo algumas semanas atrás, na verdade nem semanas, alguns dias atrás. Foi esse vídeo daqui, onde eu expliquei que não houve ditadura nenhuma aqui no nosso país, porque não existe ditadura onde a economia está bem e onde você tem liberdade. Eu expliquei tudo direitinho o que foi o nosso país em termos de economia e liberdade durante o governo militar, e que por esse motivo não teria como ser chamado de ditadura. E nesse terceiro vídeo daqui eu quero falar a respeito do seguinte tema: perseguição. Você sempre vai ver esses esquerdalhas, esses socialistas, esses vagabundos, os de sempre por aí. Ah, porque eu fui perseguido lá pelo governo militar. Ah, porque houve um tal de anos de chumbo. Ah, porque o governo militar me perseguiu, me torturou, bateu em mim, me prendeu, caçou meu direito político e acabou com minha família, acabou comigo. Eu precisei fugir do país. Você vai ver isso por parte de diversos esquerdalhas, diversos vagabundos por aí. Pois bem, a pergunta então nesse caso que fica é a seguinte: será que o sujeito ele está sentado aqui na praça, ele está lendo, ele está meditando, ele está contemplando, ele está olhando para o céu, ele está pensando, ele está rezando, enfim, ele está fazendo alguma coisa, e do nada apareceu o general, apareceu o major, o tenente, o recruta, o subsargento, seja lá quem for, qualquer oficial, enfim, qualquer membro do exército, e pegou esse cara que estava aqui tranquilamente sentado, lendo, meditando, enfim, rezando, sei lá, enfim, tranquilo na dele, e resolveu: eu vou perseguir esse cara, eu vou torturar esse cara, eu vou prender esse cara, eu vou expulsar esse cara aqui do Brasil. Será que foi isso? Será que o governo militar, o exército, enfim, de um modo geral, será que os caras eles eram sádicos? Será que eles eram psicopatas, doentes, que queriam ver as pessoas sofrendo e até infligiam esse sofrimento nas pessoas? Será que era isso? Veja bem, para a gente entender essa coisa de perseguição, conforme esses esquerdalhas eles ficam abrindo o bico e latindo por aí de que foi perseguido, nós só vamos ter uma ideia, uma noção dessa coisa de perseguição se a gente colocar nessa roda de discussão o seguinte: você já ouviu falar aqui no nosso país, lá durante a época do governo militar, de que havia grupos terroristas que faziam diversos atos de bandidagem, de roubo, de assalto, de sequestro, de terror mesmo?
Veja bem, eu anotei desses grupos, foram vários, mas eu fiz questão de tomar nota de 6 desses caras que atuaram e foram uma atuação ativa mesmo aqui no nosso país. Os caras, quando tinham a chance de causar um estrago, eles causavam mesmo o estrago e não estavam nem aí para com ninguém. 6 grupos, eu vou falar aqui o nome deles e vou também colocar aqui o nome e o significado deles para que você possa compreender, porque sem essa discussão, sem esse entendimento, essa coisa de perseguição fica assim meio solta no ar, porque essa palavra perseguição, ela tem assim uma conotação muito negativa, muito pesada, ela traz uma carga ruim com ela, né? Alguém diz assim, não, rapaz, eu fui perseguido, lá no meu trabalho eu sou perseguido, o meu colega, o meu chefe, o meu não sei quem, supervisor, me persegue, dá uma sensação ruim, cara, uma coisa, né, ruim, negativa, porque essa palavra perseguição, ela tem isso. Ela remete muito à questão da injustiça. Você está aqui na boa, tranquilo, não está fazendo nada e perseguido. Então vamos ver aqui. Tomei nota, vou ler aqui eles. Eu anotei 6. Vou ler aqui e eles vão aparecer aqui os nomes, correto? ALN, Aliança Libertadora Nacional. MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. VAR Palmares, a chamada VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares. E a Colina, Comando de Libertação Nacional. Pois bem, quando você hoje em 2021 escuta algum vagabundo desses tais que dizem que foram perseguidos por aí, que foram torturados por aí, falar daquele período, muito provavelmente você vai escutar ele falar o seguinte: olha, nós estávamos lutando pela democracia. Esses caras, eles sempre, assim, eu não sei o que é que seria desses vagabundos, desses comunistas, desses canalhas, se não existisse essa porra dessa tal palavra democracia. Ah, porque eu tava lutando pela democracia. Então, veja só um exemplo, né, do que era a tal luta deles pela democracia. Está vendo aqui essa imagem? Eu vou fazer questão de deixar essa imagem aqui durante vários segundos. Você está vendo bem o que foi essa imagem aqui? Foi um atentado terrorista que aconteceu lá em Recife durante o governo militar. Eles colocaram uma bomba em um local lá no aeroporto. Essa bomba foi detonada e o resultado foi esse aí. Isso daí é um exemplo do que eles já fizeram em outras e outras ocasiões. Era isso aí que eles chamam de lutando pela tal da democracia. Além de atentados, eles cometeram sequestros, cometeram assaltos, mataram por aí à vontade, fizeram um monte de coisas por aí. Mas é isso aí que esses vagabundos, eles chamam de eu estava lutando pela tal democracia. Eu me lembro que nas eleições, se eu não me falha a memória, de 2014, aquele vagabundo, o tal do Mula o vagabundo, ele falou assim, que Dilma
né, a vagabunda estava lutando pela tal democracia. É isso aí que eles não falam, mas que é, entre aspas, a tal luta pela democracia. Matar, destruir, a do terrorista, jogar bomba, sequestro e assalto a banco, assalto a caminhões de beira de estrada e outras coisas mais. E com o seguinte detalhe, meu amigo. Esses grupos que eu acabei de citar aqui, a LN, Colina, MR8, VPR, V não sei o que lá, enfim, todos esses caras é o seguinte, eles eram grupos extremamente radicais. Não pense você que teria chances de sentar aqui para conversar com aqueles caras, para tentar negociar, para tentar fazer um acordo, para tentar fazer uma coisa. A chance ia ser zero. Os caras eram extremamente radicais. Para eles só servia uma coisa: o governo sair, o governo aceitar ficar lá de joelhos e eles com uma arma na mão, meter bala e só. Só e somente isso, cara. Não tinha conversa, não tinha acordo, não tinha nada. Ultra radicais, aqueles grupos que, segundo a teoria de alguns deles que estão por aí, né, Lula, Dilma, Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, esses vagabundos, Frank Martins e outros filhos da puta que estão por aí, estamos lutando pela tal da democracia. Então foi a partir desse momento, dessa radicalização, desse derramamento de sangue, que o governo viu a necessidade de partir para cima. Não tinha o que se conversar com esses caras, bicho. Eles não tinham conversa com ninguém. Ou é isso aqui, ou vai ser desse jeito aqui, ou eu vou dinamitar isso aqui, ou eu vou matar isso aqui. Para eu não fazer isso só se você se render. E o governo, óbvio, não ia se render para vagabundos. Nós não podíamos entregar o nosso país nas mãos de vagabundos. A aspiração desses caras todos era Fidel Castro lá em Cuba, era Mao Tse-tung lá na China, era a Revolução Comunista lá na antiga União Soviética. Era nesses caras que eles se inspiravam. Então não havia nenhum acordo com eles. Então quando você, hoje, em 2021, escutar qualquer um desses vagabundos, e são, de fato, tremendos vagabundos, canalhas, mentirosos, tudo mau caráter. Ah, porque eu fui perseguido? Mentira. Eles foram corretamente perseguidos porque eles deram amplos motivos para isso. E a maior prova de que o governo militar, naquela ocasião, estava disposto a negociar, eu expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou tornar a repetir aqui, foi que 15 anos depois, o governo militar começou em 64, quando foi 15 anos depois, lá em 1979, esse governo militar começou a conceder ampla anistia, inclusive todos esses vagabundos que eu citei aqui, vários deles, Lula, Dirceu, Frank Martins, Leonel Brizola, Miguel Arraes e todos esses caras por aí, eles tiveram a oportunidade de voltar aqui para o Brasil. Então o governo tinha a vontade de fazer algo de bom, mas eles eram os vagabundos e mereceram sim ser perseguidos. Isso aí eles não comentam. Eles não dizem que 15 anos depois o governo começou a anistiar. A título de exemplo, você tem notícia se lá na amada Cuba, 15 anos depois da Revolução Cubana, o Fidel Castro começou a conceder a anistia para a oposição? Você tem notícia se aqui perto na Venezuela, aquele vagabundo Nicolás Podre, que já está no poder há muito tempo, ele concedeu algum tipo de anistia para a oposição?
Lá na China aconteceu isso de se conceder anistia para a oposição. Na Nicarágua, na Coreia do Norte, nesses países admirados por todos esses vagabundos, passado um X tempinho, foi concedido anistia para os opositores. Os opositores tiveram a chance de conseguir concorrer e se tornarem deputados, governadores. Lembre-se que lá do período militar, 3 vagabundos, 3 se tornaram presidentes aqui do nosso país. O tal de Fernando Henrique, que é um vagabundo, o tal do Mula, que é outro vagabundo, e o tal de Dilma Rousseff, que é outra vagabunda. Os 3 se tornaram presidentes aqui no nosso país. É a prova cabal de que o governo militar estava disposto a fazer alguma coisa de bom em termos de negociação. Em outros países por aí, a oposição ela foi já dizimada em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China e por aí afora. Os caras simplesmente exterminou com a oposição. Correto? Então, perseguição? Sim, porque houve válidos motivos para que esses caras eles fossem perseguidos. Correto? Concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, aqui no final do vídeo eu vou colocar uma lista com uns 20 e poucos nomes de vários desses vagabundos que abrem o bico por aí e dizem que foi perseguido. Alguns deles já morreram, ainda bem. Outros ainda estão por aí enchendo o saco, tipo Lula, Fernando Henrique, Dilma, Dirceu e a puta que pariu. Mas eu vou colocar aqui uns 20 nomes que eu consegui lembrar desses caras lá daquela época e que alguns ainda estão por aí. Fechado? Hoje é sábado. Ótimo sábado para você. Ótimo domingo para você. Enfim, um perfeito final de semana. Se puder dar uma força, deixe seu gostei aqui no vídeo, aqui no nosso canal. Se puder fazer uma gentileza a mais, se inscreva porque isso ajuda um monte mesmo, ok? Muitíssimo obrigado e até o nosso próximo encontro.